Afinal de contas, quem é a Luciana, né? E o que ela faz? Porque o pessoal fica me perguntando o seguinte, horas, Luciana, você é terapeuta comportamental, você está especializando-se em relacionamentos, mas por que então você atende atletas de todas as modalidades, né? Motovelocidade, natação, tênis, agora fisiculturismo. Quem é a Luciana e o que ela faz, meu povo? Quando lá atrás, em 2004, eu era bancária, eu resolvi largar tudo, porque eu queria conhecer o corpo humano. Essa máquina sensacional. Você parou já para pensar, caraca, como que mexe os braços? O que são os músculos, né? O que é a pele? E aí me surgiu essa curiosidade aos meus 20 e poucos anos, não vou falar mais do que isso. E então resolvi estudar educação física. E desde o primeiro ano da minha faculdade, graças a Deus e as pessoas que estão do meu lado, porque eu tenho uma inteligência emocional bem estruturada quanto a isso, então eu sempre trabalhei e fiz o que eu queria na minha área profissional. Trabalhei nos melhores bancos, como Citibank, Itaú, Bradesco, trabalhei em academia de personal. Eu vim trabalhar em academia convencional só aqui em Santa Catarina, então lá em São Paulo eu trabalhava em estúdios de personal, que é um pouco mais antigo, isso mais conhecido lá. Nos outros estados está tendo agora esse boom, assim, o pessoal está começando a valorizar mais esse tipo de clínica. Então eu dei a sorte de trabalhar numa clínica de personal em Moema, atendendo vários artistas, pessoas famosas e pessoas que estavam do meu lado trabalhando comigo nessa época de estágio, me deram muito conhecimento. Eu posso dizer para vocês que nós, professores de educação física, e olha que é da minha época, 100% presencial, eu não tinha aula online não, a gente aprende muito mais na prática quanto na faculdade. Então, a minha escola foi a Academia VO2 Personal, que foi lá em Moema, em São Paulo, meu primeiro chefe na área, o Átila, que inclusive a gente faz aniversário no mesmo dia, muito engraçado. Ele fazia chamada oral. Era muito legal, tá? Então, assim, eu comecei já muito bem estudando muito, assim. Sempre fui a CDF da classe, assim, a minha turma, meu grupo de estudos da sala da faculdade, assim, eram compostos, eu acho que pelos mais entusiasmados de estarem ali estudando e tirando notas. Nossas notas sempre foram bem altas, assim, sabe? Então, era uma coisa que eu era apaixonada. Fiz administração de empresa antes, por causa que eu era bancária, né? Eu entrei no banco com 15 anos de idade, você acredita? 15 anos de idade eu já era estagiária, porque eu fazia técnica em contabilidade. Então tem uma história lá pra trás, não quero entrar nessa, porque vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, fiz a educação física, ok? Me formei em 2007. Aí eu resolvi me especializar, porque, como eu disse, eu já estava atuando como personal trainer estagiária, porém, na minha época também, para você ser personal trainer, você tinha que ter uma pós-graduação em personal training. Então, eu tive que fazer essa especialização na FMU em São Paulo, eu fiz na época, e tive, desde a faculdade até o pós-graduação, excelentes profissionais que trabalharam, que me ensinaram muito, e também com parceiros de sala, tá? Então eu tive Joel J, eu tive Dilmar Pinto Guedes, eu tive meu professor de teologia que eu amava de paixão, Laudier, Caluxo. Então eram professores assim muito feras no que faziam e na nossa área de educação física. Depois, na pós-graduação, também tive aula com Lancha, Fábio Sabá, o Dr. Roberto. Então, trabalhei depois, nessa época, também com o Dr. Baracate. Então, assim, eu estava envolvida num âmbito profissional muito, muito renomado e de muita aprendizagem. Então, eu absorvi o máximo que eu podia, porque eu tinha amor por conhecer o corpo humano. Mas, pois bem, mesmo assim, olha que loucura. E assim, gente, vocês precisam entender, eu dava aula de tudo, porque eu amava. Eram 5, 6 aulas de jump, eram 5, 6 aulas de step, se tivesse que dar. Dava natação. Depois que eu me formei, assim, eu fui me apaixonando por cada área que eu me perdia. Depois eu falei, será que eu trabalho com criança? Fui, trabalhei numa academia só para crianças lá em São Paulo, também no Itaim Bibi. E, cara, que paixão, assim, que eu tinha pela profissão, assim.
Tenho, eu acho fenomenal, sabe? E só deixando claro aqui, hoje eu vejo assim que as pessoas estão meio que vulgarizando essa profissão. E é papo para um outro vídeo, tá? Mas o que eu quero dizer? Aí tô lá, né? Me formei, tô atuando, tô com meus alunos de personal, dava muita aula de personal. Peguei alguns casos assim bem desafiadores. Por exemplo, um cara que é dono de umas 5 lojas lá na 25 de março, chamado senhor Issa Maluli, eu não tenho mais contato com a família, nem sei se ele tá aqui mais entre nós, mas era um príncipe que chegou lá com um filho falando, cara, ele tem 5 pontos de safena, tem jeito? Ele tem miocardiopatia restritiva, tem jeito? E eu fui lá. Na época não tinha internet não, tá? Era estudar lá dentro da biblioteca da faculdade, pegava tratado médico e lia, relia a noite inteira para entender o problema do meu aluno. Fiz todo o meu trabalho com ele e ele sempre me agradecido, depois colocou a esposa dele para treinar com a gente, ele se reabilitou, ele corria na esteira comigo, a gente dava volta no quarteirão, era assim, sensacional a evolução. E eu mais precisamente, gostava mais dessa área, trabalhar com pessoas que necessitavam de atividade física, entendem? Não, eu brincava, falava, esse negócio de bodybuilder não é comigo, meu negócio é reabilitar, é o ter o conhecimento, doença, solução, problema, solução, sabe? Então, isso foi me apaixonando na educação física. Teve esse caso que eu achava muito foda. E o mais, assim, o que me levou para uma outra paixão foi uma aluna que trabalhava na Cargill também, era diretora da Cargill na época. E ela teve um câncer no sistema linfático. Gente, foi um aprendizado e tanto atender aquela aluna, porque imagina ela ter uma retenção 100% líquida, entendeu? Então, no final, a gente tinha que fazer todo um trabalho depois da musculação para tirar aquela retenção, tá? Então aquilo também me fez buscar outras coisas, fui conversar com fisioterapeutas, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de aprender. Então eu peguei aquele caso e falei, eu vou ajudar sim. E o sonho dela era correr a São Silvestre. Vocês imaginam isso, cara? O sonho dela era correr uma São Silvestre, 15 quilômetros, para quem não conhece, né? Em São Paulo, no fim do ano, né? Que tem essa corrida. E aí eu tive que aprender, eu tive não, porque hoje eu agradeço ela assim de uma forma, eu tive que aprender a correr. E eu falei, você vai correr a São Silvestre. Então foi uma outra paixão que eu não sabia que eu gostava tanto. Eu corria 10 quilômetros todos os dias. E nos dias de aula dela a gente dava treinamento na esteira e treinamento no Parque do Ibirapuera, porque era muito perto, assim, onde eu dava aula, né? Então a gente fez todo esse trabalho com ela. Aprendi passada, aprendi movimento, aprendi ritmo de corrida, aprendi tudo. Passei para ela e ela realizou esse sonho. Também não sei se hoje ela tá aqui com a gente, porque nessa mudança de estado a gente acaba se afastando, perdendo contato com algumas pessoas, né? E também faz tempo isso, né, gente? Foi lá em 2007, 2008, né? Mas é história, assim, que vocês nem imaginam que eu tenho, assim, nessa área. E aí, gente, o que eu quero chegar? Hoje, o pessoal me pergunta por que eu trabalho com fisiculturistas. Porque aí entra outra parte que foi o que me afastou um pouco da educação física e depois eu voltei. Eu achava que só fazer educação física, uma especialização depois eu fiz em obesidade, infanto-juvenil, porque eu queria entender todo o processo, nascimento, adolescência, crescimento, maturidade, não era suficiente, porque eu tinha meus problemas emocionais, eu tinha casamentos fracassados, eu tinha problemas de rejeição, coisas minhas do passado, que eu na época não entendia que era isso. Eu falava, ué, eu sei tudo sobre o corpo humano, por que eu não tô sabendo aqui, né, tratar isso? E aí foi quando eu fui me especializar em neurociência, fui entender só um músculo do corpo, o cérebro, entende? E aí fui me especializar no cérebro para entender o que era que ele tava fazendo tão pequenininho com esse mulherão aqui. E aí que tá o negócio, entendeu? Eu entendi tudo. Entendi porque tem atletas de sucesso, atletas que fracassam, pessoas que começam e não terminam, pessoas que engordam e emagrecem, pessoas que só engordam e não emagrecem, pessoas que são vitimistas. Então, tem todos esses aspectos, tá?
todos, um monte de coisa para trabalhar. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com os atletas de dentro para fora. Então, assim, mente, depois corpo. E hoje, como eu tenho meu esposo, que é personal trainer também, a gente acabou unindo forças, né? Ele já tinha uma empresa com consistência aqui em Santa Catarina e eu entrei com essa parte mental. Luciana, você ainda atende personal? Se a pessoa procura a empresa dele e pede personal mulher, eu dou sim aula, eu faço esse atendimento mulher, mas eu amo fazer meus atendimentos, fazer meu processo de recuperação emocional. Meu remap mental, que é o que eu falo para os clientes que eu faço. Eu trago você que está indecisa, se você deve ou não, você não consegue emagrecer, e eu mostro para você o quão você é capaz de emagrecer, de crescer, de vencer. Entendem? Então, esse é o passo. É por isso que hoje vocês vêm atendendo muitos atletas, entende? Gosto da parte de relacionamentos, porque o relacionamento, além de eu ter ido atrás de estudar análise comportamental, inteligência emocional, neurociência e entender o cérebro, eu vivi na pele um relacionamento ruim, abusivo, agressivo, triste, de perdas. E hoje eu vivo um relacionamento feliz, de realizações, de parceria, de conversa, de amor. Então, eu consigo passar para vocês os dois lados da moeda, não dizendo que relacionamentos são perfeitos, não são, mas você consegue ou resgatar o seu relacionamento, que é o que eu tento no máximo, ou então descobrir que você está no caminho errado e é a hora de agir. Entenderam? Então é isso, gente. É isso que eu queria que vocês entendessem um pouco. Então, eu trabalho sim ainda como personal. Vocês verem, eu tô aqui arrumadinha, porque o que acontece, né? Nesse meio tempo que eu tive essas relações abusivas, eu tive que abandonar a carreira, porque eu tinha um marido possessivo, ciumento na época, então ele não aceitava que eu trabalhasse com isso, então meio que eu abandonei um pouco essa área do personal, dele ir na academia e me tirar de lá pelos braços, né? Na frente de alunos de personal. Então eu preferi não me queimar no mercado tendo um maluco desse e resolver meu problema, do que estar no mercado e as pessoas me conhecerem como não dá para contratar porque ela tinha um marido maluco. Mas graças a Deus isso foi resolvido. Graças a Deus hoje eu tenho um parceiro que me apoia em tudo. Mas nesse tempo que eu perdi a minha filha, que também isso aí é uma outra história, que minha filha faleceu e essa minha mudança drástica aqui para Santa Catarina, eu acabei engordando, tava na pegada, eu ia até competir na época, eu tava treinando para wellness, né? E eu ia competir, eu queria competir, mas aí eu tive uma queda brusca, porque desde que a minha filha morreu, eu não consegui sofrer meu luto, e isso foi um erro. Eu tentei resolver tudo e sair daquele relacionamento abusivo para então para então começar uma vida nova. Só que eu não tive meu tempo de luto. E aí foi que em 2018, 2019 eu caí. Mas caí mesmo numa cama, fiquei muito mal, engordei 20 quilos. E hoje eu tenho os resquícios dos meus problemas emocionais. Fibromialgia, hipotiroidismo, isso tudo foi consequência primeiramente ao emocional, né? Aqui, distúrbios emocionais. Lógico que depois que vira uma doença, ela precisa ser tratada com a medicina humana, entendem? A medicina de remédios, tudo. Então, eu faço esses tratamentos devido às atividades que eu fazia, corria, pulava, saltava, nadava. Eu tenho algumas lesões de quadril e joelhos que às vezes me impossibilitam de treinar. Mas estou tomando a decisão aqui hoje, vou começar a academia novamente, vou treinar, vou fazer, mas sem prometer coisas para vocês, sem dizer que eu vou surpreender vocês, porque todo o meu conhecimento eu tô aqui para passar para vocês, tô aqui para atender vocês com muito amor, com muito conhecimento, como eu falei para vocês, muito estudo até hoje, porque tem em casa o cara que estuda muito sobre isso, então não tem como parar, né? Então eu tenho muito conhecimento para passar para vocês, mas o meu corpo ainda ele precisa ir devagar, então eu não vou prometer, porque às vezes acontece mesmo
eu dar aquela parada, desanimada e eu volto. Porque eu amo tanto o que eu faço, que aí tem um outro erro que a gente comete, que às vezes a gente esquece da gente um pouco para querer atender mais e salvar a vida das pessoas às vezes. Então às vezes eu esqueço um pouquinho de mim. Então agora eu vou mostrar para vocês quando eu for treinar, o que as minhas alimentações eu vou mostrar. Mas eu não tô aqui dizendo que eu aceitei um desafio ou não. Eu vou começar e vou indo caminhando devagar, porque é assim que começa todo um processo. Você precisa se autoconhecer, se autoentender e começar devagar. Por isso que as pessoas às vezes preferem treinar com personal, porque ele sabe os seus parâmetros, né? Às vezes você entra na academia sozinho e o cara te acha, ó, agacha lá com 200 quilos, bora, você é fraca, você é um frango, né? E não é bem assim. Todo mundo tem um processo diferente do outro. Então eu tô aqui para falar para vocês que eu estou indo lá fazer o meu primeiro treino de hoje. Então me desejem sorte.